E aí, pessoal, a lista de Renato Portaluppi. As dúvidas para o jogo, para a decisão. O que podemos falar? Tem grandes novidades na lista de relacionados. Duas que eu não esperava. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, esse parceiro oficial licenciado do Grêmio, que você encontra em supermercados e vendas e também pode comprar direto da sua casa. E como fazer? Na descrição do vídeo tem um link. Esse link leva para a Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão. E lá você compra o seu, compra a sua. Aqui está Alma Gaúcha Bombas de Chimarrão, produto oficial licenciado do Grêmio. Aqui você ajuda diretamente o tricolor. Gente, técnico Renato trata como decisão. Decisão de Mundial. Não tem outro nome. O jogo contra o Sport coloca o Grêmio com uma necessidade obrigatória: vencer, afastar o Sport, tirar um pouco essa instabilidade emocional que vive o grupo do Grêmio. Essa é a ideia para o jogo desta terça-feira, 19 horas, que estaremos na Arena. Lembrando, às 10h30 nós vamos abrir live no canal, 10h30 da noite. Mas antes, nós estaremos na Rádio Bandeirantes, cobrindo, fazendo aí o comentário do jogo junto com o Ribeiro Neto, também com o Ângelo Afonso. Nós vamos estar trabalhando exatamente para isso. O que podemos falar da lista de Renato, que apresenta novidades, e você vai ver duas especialmente que ninguém esperava. Os goleiros, Breno e Gabriel Grando. Nada de novo aí. Os laterais, Edilson, Rodrigo, Diogo Barbosa e Thiago Rosa. Lembrando que ainda não foi dessa vez que o Nicolas está ou consegue se colocar à disposição. Dos zagueiros, eu tenho uma primeira novidade para mim aqui, tá? Jeromel, Bruno Alves, Natan e Gustavo Martins. Gustavo Martins na lista de Renato. Renato selecionando um zagueiro a mais. Normalmente o Roger trabalhava com 3, um zagueiro a mais. E aqui, para mim, as grandes novidades: volantes e meias relacionados pelo técnico Renato Portaluppi. Vamos lá. Bitelo, Lucas Leiva, Lucas Silva, Thiago Santos, Tassiano, Gabriel Silva e, olhem daqui para frente, Fernando Henrique, de volta à lista. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo o Fernando Henrique? Vamos avançando. Jonathan Robert. Falamos hoje pela manhã sobre isso. Jonathan Robert relacionado pela primeira vez no grupo principal que vai a um enfrentamento na Série B. Jonathan Robert, gente, ele lesionou no dia 14 de janeiro. 9 meses depois ele está de volta ao grupo do Grêmio. Outros relacionados de meias e volantes, o Pedro Lucas, que já faz parte de algumas listas, com o Renato ele esteve em todas, e Biel. No ataque, os atacantes relacionados, o Diego Souza, o Elkson, o Guilherme e também o Emerson, da categoria de base. Surpresa? Para mim, grande surpresa, sim, Fernando Henrique e Jonathan Robert. Fernando Henrique esteve no Cruzeiro, chegou a viajar, chegou a quase ser apresentado. No final acabou voltando, agora vive um limbo e Renato traz para ele, recupera o jogador, bota no grupo. Não me parece que vai jogar. Depois nós vamos falar do time que está basicamente sendo especulado, mas é interessante ver o Fernando Henrique de volta a uma lista. Ele é oriundo das categorias de base do Grêmio, ele é patrimônio do clube e ele está aí fazendo o seu trabalho. E o outro, claro, o Jonathan Robert, que é muito mais jogador que Biel, muito mais jogador que Guilherme. E Jonathan Robert pode ser uma solução, mas curiosamente ele não vinha sendo relacionado, vinha fazendo o seu preparo. Ele teve aquela lesão, e a gente citou no início do vídeo, no dia 14 de janeiro, uma lesão do ligamento cruzado. A gente sabe que isso sempre é um problema, sempre é uma dificuldade, e agora a gente tem aí Jonathan Robert de volta. Eu tô com a prancheta aqui para a gente começar a especular o que está sendo falado, né? O que está sendo falado para esse jogo. O que a gente pode falar? Porque o Renato guarda as 7 chaves. Eu vou passar a noite de hoje tentando ir atrás para amanhã, no primeiro dia do vídeo, o primeiro vídeo do dia, a gente tentar passar alguma coisa para vocês. O goleiro,
é Breno. Jeromel vai para o jogo. Bruno Alves vai para o jogo. O lateral esquerdo para mim vai ser ainda o Diogo Barbosa. Não vejo o Renato trazendo o Thiago Rossi botando para jogar. Então, ainda vai ser. Na lateral direita, eu boto dúvida. Edilson ou Rodrigo Ferreira. Aqui para mim é dúvida. No meio, eu acho que o Lucas Leiva deixa o time, tá? Então, para mim, vai Thiago Santos. O segundo é Bitelo. Lembrando que o Vijaçante está servindo a seleção, não está jogando. Na frente deles, o Tassiano. Até aqui, beleza. Quem mais pode sair? Não consigo ver. Não consigo ver ele tirando o Biel, ele tirando o Guilherme, por um motivo muito simples. Ele não tem outras soluções. Ele não tem. E na frente o Diego Souza. Então pagaria o preço apenas o Lucas Leiva, dando espaço ao Thiago Santos. Para mim, esse é o time do Grêmio. Tem gente dizendo o seguinte: de repente vai o Pedro Lucas para dentro. Ele entrou com o Renato aquele dia, ele entrou aberto. Então eu não consigo ver o Grêmio posicionando o Pedro Lucas numa outra linha diferente. Para mim, a primeira modificação e mais importante é essa que eu falei. A primeira é essa. Vai tirar o Lucas Leiva e vai botar outro jogador, que para mim é Thiago Santos, por um fator físico. Porque o Lucas Silva, que poderia ser uma outra solução, ele não está vivendo um grande momento físico. Então, a solução seria essa que eu coloquei para você. São dois pontos muito importantes que a gente começa a entender. A gente começa a entender porque o Grêmio vai mexer, o Renato sabe disso, mas não tem muita peça. Não vamos imaginar o Jonathan Robert saindo de 9 meses e começando um jogo, mesmo que ele seja mais jogador. Mas Jonathan Robert é sinal que vai entrar. E isso também é importante da gente avaliar. Ele vai para o jogo. Né? Ele está na relação. Então, de repente, alguns minutos, 15, 20 minutos. Lembrando que o Ferreira deve voltar, o Kahneman vai voltar, o Nicolas vai voltar e o Grêmio vai ter mais jogadores à disposição. Eu acho que o Campaz não volta mais, o próprio Janderson não volta mais, mas a relação e a situação é essa. Me parece que é por aqui. Então, é importante se analisar esse ponto, é importante se analisar isso para a gente ver o caminho do Grêmio. Eu achei surpreendente, para mim surpreendente. Vamos ver, será que ele pode usar o Fernando Henrique? Seria ainda mais surpreendente. O Renato não gostou do último jogo e vai mexer. Não vai ter vergonha de fazer isso, principalmente porque sabe que dentro da sua casa vai ter muita gente, 22 mil são esperados na arena no jogo desta terça-feira contra o Sport, e a gente vai fazer toda a cobertura. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.